Bem, já tem uma galera aqui já. Vamos começar de uma vez. Pessoal, o mais complexo dessa disciplina, assim, eu já até comentei com vocês lá no grupo e tal, mas eu vou voltar a falar aqui com vocês um pouquinho. Não é nem a questão das integrais e das derivadas, porque as integrais e as derivadas são simples de fazer. Não tem nenhum exercício até agora que tenha uma integral que seja mais complexa de fazer, mais chata. Lógico que tem umas que são um pouquinho mais chatas que as outras, mas não são integrais difíceis. O mais complexo nessa disciplina é entender o que o problema está pedindo e saber aplicar os conceitos na hora da resolução daquele problema. Então, por exemplo, é você entender como que você faz por exemplo, um plano tangente, como que você faz um vetor gradiente. Então, é entender como que isso funciona, o que você vai precisar em cada caso e entender, que aí sim, que é um pouco mais complexo ainda, os intervalos de integração. Porque aqui a gente vai lidar basicamente com integrais definidas. Ou seja, eu vou ter um espaço, eu vou ter um intervalo de integração. Vai ser de 1 a 2, vai ser de 0 a 3, vai ser de 1 a uma função, vai ser de uma função a outra função. Qual é esse intervalo? Então, isso que é um pouquinho mais complicado para entender nessa disciplina, principalmente nessa primeira aula. Eu também, como comentei com vocês, estou enferrujado nisso aí, mas a gente vai fazer, eu acho que vai dar para entender melhor, vai dar para dar uma clareada melhor do que a aula da professora, que realmente foi uma aula muito corrida, muito conteúdo para dar em pouco tempo de aula, né? Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui. E a nossa aula, atividade hoje, é composta por esses 7 exercícios. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem tentou fazer esses exercícios? Quem aí tentou fazer esse exercício? Conseguiu ou não conseguiu? Alguém? Se não quiserem responder aqui, pode responder no grupo. Eu preciso. Alguém tentou ou ninguém tentou fazer? Hein, Paulo, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Eu tive muita dificuldade, igual eu te falei, porque eu fiz cálculo 1 e 2 tem muito tempo, então não consegui sair do zero, até porque eu tô meio sem tempo, mas eu vou tentar pegar direito essa semana, tava esperando sua explicação para ver se eu consigo entender melhor, entendeu? Não, eu só tô falando isso, cara, porque esse tipo de disciplina tem que fazer exercício, tem que sentar, tem que estudar, Isso é verdade. senão não consegue. Não, eu então, sei. Pessoal, para todo mundo aqui, tem que pegar, tem que ler, tem que estudar, tem que tentar. Acho que o Werneck deve ter tentado fazer, porque ele... Eu tentei fazer, Paulo, alguns. Eu falei, estava com o microfone cortado. Vocês têm que sentar e estudar, falando como amigo. É um conselho de amigo mesmo para vocês. Não fiquem sem estudar essa disciplina, senão não vai aprender. Não tem jeito. Beleza? Vamos começar aqui dando uma olhada aqui na aula atividade. Então, aqui ele passa uma questão pedindo a equação do plano tangente. Ele passa uma outra questão aqui, falando sobre... Ô, Paulo, tá mudo aqui para mim, eu não tô te ouvindo, não. Vocês não estão me ouvindo, não, gente? Que é o David. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo sim. Eu também. Também.
Uai, David, acho que... Deixa eu mandar no grupo, que às vezes o dele tá mutado. Estou ouvindo aqui também. Então, ele passou a questão falando sobre integrais... Às vezes eu dou uma parada assim, gente, é porque eu tô tendo que adicionar o pessoal aqui, aceitar o pessoal no grupo, tá? Logo no começo assim mesmo. Tendo que admitir aqui. Ele passa uma sobre integrais parciais, que achei... integrais parciais, não. Integrais triplas, interessante essa questão 2 aqui, que ela mostra que você tem vários jeitos de montar suas integrais triplas. Cada jeito vai ter uma peculiaridade. Então tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção na hora de resolver os problemas. A questão 3, ele fala sobre... pede o volume de um sólido, composto por esse plano embaixo aqui, que é um retângulo, e esse plano em cima, que é dado por essa função aqui, uma função elíptica, paraboloide elíptica. A 4, ele dá um cubo e pede para determinar qual é a coordenada x do centro de massa desse cubo, desse sólido. E a questão 5, ele fala sobre a área de superfície. Também bem interessante, a área de superfície. Está vendo que aqui tem uma função lá dentro, ó, e tem um cilindro que delimita essa função. Então, ele pede para saber a área delimitada desse cilindro, falando que a função é essa aqui. E a questão também 6 também fala sobre ele fala sobre plano tangente e sobre volume desse sólido aqui também, que é formado também embaixo por um retângulo e em cima os limites superiores vão ser todos delimitados por essa função aqui. Então, cada um tem sua peculiaridade aí. Não são exercícios muito complexos, tá? Mas, como eu falei anteriormente, o entendimento deles é que talvez seja um pouco complicado. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer, gente, porque é difícil explicar isso aqui sem usar o quadro, né? Então eu vou tentar fazer pelo Word. Eu tentei até fazer pela câmera do celular, mas não ficou legal. Eu vou tentar fazer pelo Word, eu acho que vai dar certo. Vamos deixar os microfones sempre no mudo aí. Quem quiser falar alguma coisa, só levantar o dedinho aí, chamar e falar, ou fala lá no grupo, sem problemas. Então vamos lá. Ei, Paulo. Opa! Eu não tô... Tá tudo escuro para mim aqui, não tô enxergando só a tela aí. Ah, agora eu vou... Voltou? É porque eu não estava compartilhado, não. Agora eu compartilhei. Beleza, então. Valeu. Então, ó, vou ler o enunciado da questão 1, que fala o seguinte. Seja a superfície P definida pela equação x² mais y² mais z igual a 1, e cuja representação gráfica pode ser observada na figura seguinte. Vou botar a figura aqui para vocês verem. Às vezes as figuras elas servem só para botar medo na gente, tá? É essa figura aqui, ó. Ele pede para que vocês determinem, para que a gente determine a equação de um plano tangente a essa superfície no ponto de coordenadas A, 1, 2 e -4. Então, ele quer que, nesse ponto aqui, qual que seria o plano tangente nessa superfície. Então, falou em plano tangente, a gente tem que lembrar da primeira coisa que a gente precisa fazer. Para a gente achar o plano tangente, o que a gente faz? A gente pega um vetor P0P, utilizando o P0, que é o nosso ponto que ele deu, esse ponto A, aquele ponto A lá, que eu vou chamar aqui de P0, e ele pede o plano tangente. A gente sabe, isso aqui é uma coisa, é uma definição que, para o plano ser tangente a aquela esfera, aquele sólido, esse vetor P0P, um produto escalar desse vetor P0P com o vetor gradiente, que eu vou falar mais alguma coisa, tem que ser igual a zero. Isso indica que existe um ângulo de 90 graus entre eles, porque quando eu tenho um produto escalar aqui igual a zero, quer dizer que tem um ângulo de 90 graus entre eles, eles são ortogonais. Então, beleza.
Então, eu sei que para eu chegar na minha equação do plano tangente, eu vou ter que achar P0P e vou ter que achar o vetor gradiente. Beleza. Vamos começar com P0P, que é mais fácil. Eita. Então, estava funcionando certinho até 5 minutos atrás. Isso aqui tem que ser igual a 0. Maria. Vamos começar, então, achando esse vetor P0P. O que é o vetor P0P? O vetor P0P nada mais quando eu falo em vetor, isso aqui vai ser a distância entre dois pontos. Porque eu tenho a distância entre dois pontos, eu vou ter o vetor entre esses dois pontos. Então, primeira coisa que eu preciso saber, qual que é o meu ponto P? E aí, isso aqui não é um vetor, isso aqui é um ponto. Qual que é o meu ponto P? O meu ponto P eu vou chamar ele de x, y, z. Eu vou chamar esse meu ponto, como eu tenho essa função em função de x, y, z, eu vou chamar esse ponto de ponto P, x, y, z. Então, eu vou ter um ponto no espaço 1, 2 e menos 4, e vou ter outro ponto no espaço x, y, z. Beleza, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular justamente o meu P0P. Que, como eu falei, nada mais é do que a diferença entre esses pontos. Então, o meu P é o final, eu vou fazer o final menos o inicial. Ó, o meu P final é x, então vai ser x, menos o meu P inicial, que é o P0, 1. Então, x menos 1. Esse vai ser o meu primeiro ponto, o meu primeiro vetor, minha primeira parte do vetor P0P. Depois eu venho para o y, faço a mesma coisa. Eu quero saber do P para o P0, então, final, que é y, menos inicial, que é 2. Achei meu outro, minha coordenada em y, e vou ter minha coordenada em z também, que vai ser o z final, que é z, menos o meu z inicial, que é menos 4. Só que menos vezes menos dá mais. Então, eu tenho z mais 4. Beleza. Agora eu tenho a equação da esfera, do sólido, tenho o meu P0, que é 1, 2 e 3, e menos 4, o meu ponto 0, P0, tenho o meu P, que é o x, y, z, e tenho também o meu vetor P0P, que é esse aí, x menos 1, y menos 2, x mais 4. Beleza, então agora, o que eu preciso? Dessa minha fórmula aqui, ó, matei essa parte aqui, ó. Essa parte aqui está pronta, está aqui. Vou agora para a próxima parte, que é o vetor gradiente, é o chamado vetor gradiente. O que é esse vetor gradiente? O meu vetor gradiente, que ele é dado por esse delta de cabeça para baixo aqui, que eu não sei o nome. O que ele vai ser? Ele vai ser igual a derivada parcial da minha função f em função de x mais a minha derivada parcial de f em função de y mais a minha derivada parcial de f em função de z. Opa! Em função de z. O meu vetor gradiente é justamente isso aí. Essas derivadas parciais. E aí eu mostro para vocês.
Pode parecer muito estranho quando você vê e não está acostumado com essa notação. Mas isso aqui é simples de fazer, porque nossa função não é uma função complicada. Então, vamos lá. Então, se eu já tenho aqui, o que eu vou fazer? Qual que é a minha derivada de f? Eu vou fazer essa primeira parte. Qual que é a minha derivada de f em relação a x? Se eu estou derivando em relação a x, tudo que não é x é considerado como constante. Então, eu vou lá. Primeiro termo. Ó, a soma de... como é que é? Derivada de soma igual a soma das derivadas. Então, você pode fazer separado aqui. Na verdade, nem vai precisar. Vocês vão ver. Derivada de x ao quadrado. 2x. Derivada de y ao quadrado. Nesse caso aqui, que eu estou fazendo a derivada parcial de f em função de x. Derivada de y ao quadrado vai ser zero, porque y, nesse caso, é uma constante. Derivada de z em função de x é zero também. Por quê? Porque é uma constante. Porque z é uma constante, que eu estou fazendo a derivada parcial. Então, na verdade, a derivada parcial de f em função de x é simplesmente 2x. Beleza, vou passar para a próxima parte, que é essa parte aqui. Vou fazer a derivada de f em função de y. Como eu estou derivando f em função de y, o que não for y é constante. Então, a derivada de x ao quadrado em função de y é zero. A derivada de y ao quadrado em função de y é 2y. Desce o 2 e aqui é 2 menos 1, 2y. E a derivada de z em função de y, zero. Ok? Passo para a próxima parte. Derivada da função em função de z. Mesmo raciocínio. Se eu estou derivando parcialmente uma função em função de z, tudo que não é z eu vou adotar como se fosse uma constante. Então, x ao quadrado, essa derivada vai ser zero. Y ao quadrado aqui vai ser zero. Z. Qual é a derivada de uma variável única, igual o z ali? Qual que é a variável? Desce com 1, aqui fica 1 menos 1 vai dar 0, z elevado a 0 é 1, 1 vezes 1, 1. Então, beleza. Cheguei no meu vetor gradiente aí. 2x, 2y, aqui na verdade não é mais, tá, gente? Perdão. É vírgula. 2x, 2y e 1. Show de bola! Olha aí. Consegui agora descobrir mais uma parte do meu... Botar rosa para ficar bem bonito. Da minha fórmula lá que eu preciso. Ó. Precisava de P0P, consegui achar aqui. Precisava do meu vetor gradiente, consegui achar aqui. Agora é só eu fazer o produto escalar entre esses dois vetores aí. O produto escalar entre dois vetores é simples de resolver. É só você somar cada termo com cada termo. Então, por exemplo, é só você multiplicar. Então, por exemplo, você multiplica o que é x em um com o que é x em outro. Mais multiplica o que é y em um vezes y em outro. Mais multiplica o que é z em um, o que é z em outro. Então, na verdade, o meu plano tangente, e aí eu vou chegar, isso tudo é igual a zero. Então, vamos lá, ó. P0P vezes vetor gradiente vai dar a parte do P0P, x menos 1, que multiplica a parte do vetor gradiente, 2x. Ah, perdão. Foi mal, gente. Esse é o vetor gradiente. Agora, o que a gente precisa fazer, na verdade, é transformar, é pegar esse vetor gradiente aqui e aplicar ele no ponto que a gente está estudando, que é o P0. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar isso aqui e vou aplicar em P0. Eu vou pegar o x aqui, ó, e substituir pelo x do P0, que é 1. 2 vezes 1, 2. Eu vou pegar esse y aqui, ó, e vou multiplicar por y0, que é 2. 2 vezes 2, 4. E vou pegar esse 1 aqui, ó,
Não, eu vou deixar ele, porque o Z pode ser menos 4, pode ser 1000, pode ser 2000, porque aqui, como não tem Z, ó, já é uma constante. Então, na verdade, o que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Cadê o negócio? Ah, tá aqui. Esse aqui. Entenderam? Deixa eu só repetir isso aqui. Isso aqui é o vetor gradiente geral. É uma forma, vamos dizer, do vetor gradiente geral, daquela função ali. Então, na verdade, eu preciso pegar esse vetor gradiente geral e aplicar o ponto P0. Então, aí, eu venho aqui e substituo x por 1, porque o x0 é 1. Eu pego o y, substituo por 2, porque o y0 é 2. E o z eu não altero, porque já é uma constante aqui no meu vetor gradiente. Tá legal? Eu errei essa parte aí, desculpe. Então, tá beleza. Agora eu vou fazer o que eu vinha falando com vocês. Nós vamos fazer agora o produto escalar entre esses dois vetores, que é P0P eita. P0P vezes o vetor gradiente. Então tá, agora sim. Agora eu faço P0P tá aqui, x menos 1. Então eu vou ter x menos 1 multiplicado, vou abrir 2 aqui, ó. X menos 1 multiplicado pelo 2, que é o meu vetor gradiente. 2. Mais, vou abrir 2 de novo, P0P, o y de P0P, que é y menos 2, multiplicado por 4. E eu vou fazer para z, que vai ser z mais 4 multiplicado por 1. O que eu vou ter aqui, ó? X, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 4 vezes y, 4y. Seria mais, só que 4 vezes menos 2, menos 8. Mais z, 1 vezes z mais 4, vai dar z mais 4. Z mais 4. Dois x, continua, menos 2, menos 8, menos 10, menos 10 mais 4, menos 6. Só que eu vou deixar para botar ele no final. 2x mais 4y mais z menos 6. Isso tudo é igual a zero. Então, na verdade, a minha função do plano tangente vai ser 2x mais 4y mais z menos 6 igual a zero. Essa aqui é a resposta final. Deu para esclarecer ou piorou mais a situação? É meio complicado ver isso aí. Achei que era mais fácil. Não, cálculo 3, né? Eles falavam que era mais fácil. Então, ó, o importante é entender o que está acontecendo. Se ele quer o plano tangente, isso aí vocês têm que ter na cabeça. Por isso que eu falo para vocês. Igual, vocês viram que eu errei uma parte, porque tem tempo que eu não exercito muito isso aqui. Isso aqui precisa exercitar muito, fazer muito exercício. Vocês bater o olho, plano tangente, o que eu preciso? Eu preciso de P0P, preciso do vetor gradiente. Como que eu acho P0P? Eu tenho P0 e falo que P é x, y, z. Depois eu faço um menos o outro, acho P0. Beleza, faltou o vetor gradiente. O que é o vetor gradiente? O vetor gradiente é derivada parcial da função em relação a x, vírgula, derivada da função em relação a y, vírgula, derivada da parcial da função em relação a z. Acha o vetor gradiente e faz o produto escalar, que é mais fácil de fazer do que o produto vetorial. Nós vamos ter uma questão que a gente vai ter que fazer o produto vetorial, é um pouco mais complexo. O produto escalar, só terminar o raciocínio.
O produto escalar é simples. Se eu estou fazendo um produto escalar entre dois vetores, P0P e o vetor gradiente F, é pegar o que é x em P0P e multiplicar por que é x em vetor gradiente. O que é y em P0P pelo que é y no vetor gradiente. E o que é z mais 4 em P0P em z. O que é z em P0P no que é z no vetor gradiente. Fala aí para nós. Ah, não, já entendi essa gambiarra sua aí. Eu não estava entendendo exatamente onde você tinha chegado esse 2, 4 e 1 aí. Mas você explicou sim. agora. Isso. É porque o que acontece? Eu achei o vetor gradiente. Foi justamente a hora que eu errei. Eu achei o vetor gradiente aqui. 2x, 2y e 1. Esse aqui é o meu vetor gradiente para a função geral, vamos dizer. X, y, z. Mas, na verdade, eu preciso do vetor gradiente no P0. Sim. Espera aí rapidinho que eu vou rodar aqui. No P0. Então, para eu achar o vetor gradiente no P0, o que eu preciso fazer? Eu tenho que pegar as coordenadas do P0 e substituir na função do vetor gradiente. Então, ó, em x é 1, 2 vezes 1, 2. Em y é 2, 2 vezes 2, 4. E em z não interessa quanto vale. Por quê? Porque no meu vetor gradiente é uma constante. Então, ele continua como 1. E depois é só fazer o produto. Entendeu hoje? Deu uma cortada aí, seu som ficou mudo só na explicação. Por que apareceu esse 1 mágico aí? Esse 1 aqui, ó, apareceu por quê? Porque na hora que eu calculei o meu vetor gradiente, na hora que eu fiz a derivada parcial da função em relação a z, eu achei uma constante, certo? Certo. Na hora que eu vou pegar e substituir os valores de x, y, z nesse vetor gradiente aqui que eu achei, pelo valor de P0, que é 1, 2 e menos 4, o z do vetor gradiente já é uma constante. Então, o z aqui poderia valer menos 4, valer 1 milhão, valer 5 milhões, porque aqui continua sendo 1, porque ele já é uma constante. Entendeu? Entendi. Mais alguém, gente? Beleza? Vou passar para a próxima, hein? Manda brasa. Espera aí um instantinho. Então, vamos para a questão número 2. Para o cálculo das integrais triplas, é necessário identificar e selecionar uma das possíveis ordens de integração, quando possível. Nesse sentido, é necessário identificar se existem relações definidas entre os limites de integração. Diante desse tema, deseja-se calcular a integral tripla da função de 3 variáveis reais. f, x, y, z igual a 4x menos 3yz. Então, esse é o primeiro dado que o problema nos dá. Deixa eu passar aqui para o Word aqui e já vou copiar para cá. Essa é a questão número 2. Então, agora a minha função é f de x, y, z é igual. Rapaz, tem hora que o Word parece que faz sacanagem, né? A função de x, y, z é igual a 4x menos 3yz. Esse é o primeiro dado que o problema me dá. Já anotei ele aqui no meu caderno, no meu Word. E ele me fala que a região de integração vai ser uma região em que o x varia de 0 a z, o y varia de 1 a 2 e o z varia de 0 a 1. Primeira coisa que a gente precisa bater o olho e ver. Tem um intervalo de integração em que o intervalo é influenciado por uma variável,
que é justamente o intervalo de integração do x. O x ele vai variar de 0 a z. Então, isso é importante bater o olho e já botar isso na cabeça. Então, eu vou ter os meus espaços de integração. Deixa eu compartilhar aqui no meu Word, que já dá para... Aí. Então, eu vou ter... O meu x vai variar de 0 a z. O meu y vai variar de 1, isso tem que ser dado, tá, gente? A não ser que ele te dê a figura para você tirar da figura. De 1 a 2. E o meu z vai variar de 0 a 1. Beleza. E aí ele me pede: determine todas as possíveis ordens de integração que podem ser empregadas no cálculo da integral tripla de f sobre a região W. Então, vamos lá. O que eu preciso saber? Eu vou precisar calcular uma integral tripla. O que é uma integral tripla? Nada mais é do que 3 integrais, né? O nome já meio que diz. Deixa eu chamar isso. Aí. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter 3 integrais. Uma, 2, 3 integrais. A minha função é 4x menos 3yz. Vocês se lembram que a gente, para fazer integral, a gente tem que colocar integral, quando a gente vai fazer uma integral definida, nesse caso. Integral de uma função variando de tanto a tanto dx, por exemplo, ou dy. Nesse caso, são 3 integrais. Então, nós vamos ter dx, dy e dz. Nós vamos ter que fazer essa ordem de integração. Então, o que eu aconselho quando a gente tem... Isso é um macete. Qual macete para vocês, nesse tipo de exercício, não errarem. Não, porque se vocês colocar... Existem 3 formas de fazer essa integral aqui. De três ordens diferentes. Se não fosse isso, poderíamos fazer de 6 jeitos diferentes. 6 jeitos, acho que 6 ou 4 jeitos diferentes. Mas o que me limita é isso aqui, ó. Eu sempre vou ter que integrar em função de x primeiro do que em função de z. Porque o intervalo de x justamente está em relação a z. Em função de z. Se eu fizer o contrário, eu não vou chegar numa resposta a um número. E aí vocês têm que lembrar que toda integral definida, ela vai dar como resposta um número e não uma função. Então, beleza. Eu tenho um espaço de integração. Então, o macete primeiro faz a integral onde o intervalo exista uma letra, que no caso aqui é o intervalo de x. Então, eu primeiro vou fazer dx. Então, essa é a minha função dx. Então, primeiro vai ser dx. E aí, na hora de eu montar a minha integral, sempre o que vem primeiro aqui é relacionado a esse símbolo de integral aqui. Então, na verdade, aqui vai ser integral de 0 a z. Na hora que eu for fazer essa integral aqui em relação a x, desse dx aqui, ó, eu vou fazer a integral disso aqui. Olha como é que é simples. Quando eu falei que as integrais são simples de verdade. Qual é a integral de 4x? 4x ao quadrado sobre 2. 2x ao quadrado. Qual é a integral de 3yz em função de x? 3yz, x. Pronto. E aí você faz, primeiro, em z, substitui o x por z, menos substitui o x por 0. E aí você vai achar a resposta. Aqui para frente, não interfere o que você vai colocar, porque você já está fazendo o x na frente. Então, aqui, se eu quiser colocar, por exemplo,
dy, pode ser. Aí essa segunda integral aqui vai ser de acordo com o intervalo de integração de y, que é 1 a 2. Só sobrou por último o dz, então esse aqui vai ser o dz. O dz é de 0 a 1. Ô, Paulo, Essa é uma forma, pode falar. em vez de ficar se matando, fazendo esse monte de dz, dy, dz, não é mais fácil a gente pegar, repetir a equação aqui na frente, cada uma das integral e colocar a derivada? Pode. Não? Eu acho que fica mais fácil, até mais Você me pode achando fazer que isso aqui, errar é ó. bem menor. Então, depende de quem faz, cara. Eu acho que assim é melhor. Só que você pode fazer, você pode pegar isso aqui. Eu só não sei se eu vou. Acho que eu consigo. Você pode fazer assim, ó. Aí você só copia a equaçãozinha aqui para frente também. Você vai. Não, você não. Aqui você não pode colocar a equação copiada. Porque o que vem para cá não é essa equação aqui, ó. É a integral dessa equação aqui em função de x. Entendeu? Quando você for integrar em função de y, aqui, ó, você não vai usar 4x menos 3yz. Você vai usar 2x ao quadrado. Na verdade, não, você vai usar um número. Só que aqui vai ter um z, né? Porque você não vai conseguir tirar esse zy aqui. Entendeu o que eu te falei? Mais ou menos, mas vamos embora. Olha só, o que você vai integrar aqui, ó, nessa integral aqui, ó, nessa dy aqui, ó, nessa aqui, integral de 1 a 2 dy, não é a função 4x menos 3yz. É uma outra função, é a integral dessa aqui de 0 a z. É a mesma coisa que a mesma coisa que você faria do jeito que estava anteriormente. E estava assim. Primeiro você integra. Aí que tal? Primeiro você integra isso. Aqui vai ser difícil fazer. Mas primeiro você integra isso aqui. O resultado disso aqui, você vai fazer essa integral aqui. Rapaz, é teimoso hoje, né? Tirando o z. Dá não. Primeiro você vai fazer essa integral aqui com dx. Depois você vai fazer o resultado dessa integral aqui, o dy. E depois você vai fazer o resultado dessa integral aqui, o dz. Não sei se deu para entender. Mas vamos montar aqui, porque a letra A do exercício 2, ele pede para montar todas as formas possíveis. Então vamos montar as formas e depois a gente resolve uma. Beleza, então eu montei uma forma. Agora eu vou fazer outra forma. Lembrando sempre daquela regrinha que eu falei. Quando a gente tem uma letra no intervalo de integração, a gente tem sempre que fazer a integral em função desse x antes de fazer em função de z. Beleza? Então a segunda forma seria o quê? Manter o dx aqui. Então aqui eu teria ainda de 0 a z. Faço, ao invés de dy, dz, só que aí o intervalo de integração em z aqui vai ficar no meio. E faço dy por final, que o intervalo de integração é de 1 a 2. Olha só, duas coisas diferentes, mas o resultado tem que ser igual. Tá? Essa e essa estão certas e você dessas duas formas. E você pode fazer ainda de uma terceira forma. A regra é, nesse caso, só não posso fazer dz primeiro do que dx. É isso. Porque o meu x está variando de 0 a z. Se eu fizer isso, eu não vou conseguir chegar no resultado final. Então, eu fiz dx, dy, dz, fiz dx, dz, dy, e posso fazer também dy, dz, dx, dz. Aqui eu vou ter um intervalo de integração em relação a y, que é 1 a 2. Aqui eu vou ter um intervalo de integração de x, que é de 0 a z. Eita! E aqui vou ter o intervalo de integração de z, que é de 0 a 1.
Então, essas são as três formas de eu fazer essa integral, três formas de montar essa integral tripla. Então, qualquer uma dessas três aqui tem que dar o mesmo resultado. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguém não entendeu? Pode falar aí, qualquer coisa eu explico de novo. Ô, Paulo, Oi? essa terceira aí, você colocou variação de x de 0 a z, colocou ela no meio. No caso, eu tenho que integrar ela primeiro ou tenho que iniciar esse intervalo do... Como é que é? Fala de novo. Essa terceira. Essa aqui? É. Aham. Você colocou zero, o intervalo aí de x a z? O segundo lugar, eu integro ela primeiro ou eu integro... Você vai integrar essa aqui primeiro, ó. Ah, eu integro. Sempre você vai integrar o que tem. O primeiro D aqui, ele é relacionado a esse intervalo aqui, dessa primeira integral aqui, ó. Então, Nesse caso, eu posso integrar primeiro a variação de y, Você tem que fazer. Não é pode, você tem que, obrigatoriamente. Porque quando você coloca esse intervalo de integração, que é um intervalo em y aqui, ó. Quando eu coloco ele aqui, eu tenho que integrar aqui primeiro. Porque se eu coloco 1 e 2 aqui, coloco dx, dy, dz, por exemplo, vai dar errado. Não vai dar o mesmo resultado que essas duas aqui de cima. Ah, tá ok. Entendeu? Show. Deixa eu ver aqui. Como que vai ser aí, beleza. Ele pede na letra A quais e quantas formas tem para fazer. Eu tenho só essas três formas. Eu não consigo fazer uma integração de x antes de z sem ser dessa forma. Então, eu tenho essas três possibilidades. Se esse intervalo de x fosse um número aqui, ó, ao invés de z fosse 2, 3, 4, eu poderia fazer de qualquer fórmula, qualquer forma, dx, dy, dz, dz, dx, dy, qualquer jeito, do jeito que eu quisesse. Só que eu teria que sempre, se eu coloco aqui dx primeiro aqui, eu tenho que colocar nesse primeiro intervalo o intervalo de x. Se eu boto dy em segundo, o segundo intervalo tem que ser referente ao y. E se eu coloco dz em terceiro, o terceiro intervalo tem que ser relacionado ao z. Fazendo assim, vai dar certo em todas as ocasiões. A letra B, deixa eu ver aqui, mas a letra B, ele pede, calcule a integral tripla da função f sobre w, w é a região, essa região aí que ele deu, utilizando uma das integrais apresentadas no item A. Então, eu vou pegar uma integral dessa aqui e vou resolver ela. Então, eu vou pegar... Deixa eu ver aqui que vai ficar melhor, que já tem... Porque isso aqui para fazer hoje vai ser difícil. Acho que aqui vai dar para fazer, ó. Essa integral aí, tentem dar bastante vai complicado, vocês vão ver. Vamos lá, eu vou pegar essa aqui. Dx, dy, dz. Dx é o intervalo em função de x. Dy, o intervalo em função de y. Dz, o intervalo em função de z. Então, eu vou começar sempre... Acho que aqui vai ser mais fácil de fazer o que você está querendo. Eu vou começar sempre a integração dessa forma. Primeiro eu faço isso aqui, ó. Primeiro eu faço isso. Começou, tá terminando já. O microfone rapaz. Primeiro eu faço isso. Depois eu faço isso. Depois eu faço isso. Opa!
Depois eu faço isso. Depois eu faço isso aqui. Então, vamos ver. Ó, ele pegou essa primeira parte aqui e fez a integral. É o que eu falei para vocês. Eu estou integrando a função 4x... Espera só um instantinho, gente. Deixa eu voltar aqui. Eu vou pegar a integral da função. Vou pegar a função 4x menos 3yz e vou integrar ela em função de x. Qual é a integral de 4x? 4x ao quadrado sobre 2. Menos. Qual é a integral de 3yz? 3yz, como se fosse um número qualquer, é 3yz vezes x. Porque é como se eu tivesse x elevado a zero aqui, vai ter x elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1. Então, vai ficar 3xyz. Continuo e faço isso aqui no espaço, no intervalo de integração de 0 até z. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir primeiro esse x por z, esse x por z, e vou fazer menos. Vou substituir esse x por 0 e esse x por 0. Então, vai ficar só essa parte primeira aqui mesmo, que foi o que ele fez aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho a segunda. É isso aqui que eu estava te falando, Eugênio. Tá vendo que quando eu vou integrar em função de y, eu não tenho a mesma função? A função que eu vou integrar em função de y é 2z ao quadrado menos 3yz ao quadrado. Não, entendi. Sacou? Uhum. Por isso que ficaria. Se você quisesse fazer daquele jeito, poderia fazer, não tinha problema. Só que aí vai ficar, o dx vai ficar aqui vai ficar só dy e aqui vai ficar só dz. Porque o que sobrar aqui, você vai integrar em relação a y, que é justamente o que ele fez aqui. Continuam sendo integrais muito tranquilas de fazer, gente. Presta atenção. E aí, lembrando, aí eu sempre vou só lembrar isso aqui para fixar na cabeça de vocês. O resultado de uma integral definida vai ser sempre um número. Essa integral definida não foi um número porque o meu espaço de integração, o meu intervalo de integração, tinha uma função. Era em função de z. Por isso que sobrou esse z aqui, ó. Esse z aqui, ó. Porque senão, se fosse de 0 a 2, por exemplo, aqui não teria um z, aqui teria um número. Provavelmente sobraria o y, sobraria alguma coisa. Mas é porque esse y e esse z vão sumir na hora que você integrar em relação a eles. Porque o resultado final tem que ser um número. Integral definido, o resultado final tem que ser um número. Beleza. Vamos passar para a segunda parte. Ó. Agora eu vou fazer a integral. Deixa eu criar um retângulo aqui. Vou fazer essa segunda integral aqui agora. Ó. A integral de 2z ao quadrado menos 3yz ao quadrado em função de y. Então, vamos lá. Qual é a integral de 2z ao quadrado em função de y? Quando eu estou fazendo em função de y, não tem y aqui. Então, vai ter que surgir um y, não vou mexer com 2z ao quadrado. É 2z ao quadrado y. Está aqui. Menos. Qual é a integral de 3y, z ao quadrado? O z ao quadrado e o 3 são constantes, porque eu estou integrando em relação a y. Então, eu vou ter 3z ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. Que é justamente o que ele tem aqui, ó. 3 meios, ou seja, 3y ao quadrado, z ao quadrado sobre 2. No espaço, no intervalo de integração de 1 até 2. Então, fazendo isso aqui, primeiro substituindo o y, nesse caso, por 2, depois o y por 1, fazendo um menos o outro, eu vou ter, acho que ele até fez aqui, ó, aqui ele até fez, tá vendo? Ó? Substituiu o y por 2. 2 vezes 2, 4. 4z ao quadrado. Substituiu o y aqui por 2. 2, aqui mesmo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 por 2, 6. 6z ao quadrado. Menos, substitui por 1, vai ficar 2z ao quadrado, menos 3 meios de z ao quadrado. Tá aqui. Fez um menos o outro, sobrou isso aqui, ó. Esse intervalinho aqui. Os 5 meios ele jogou para fora porque era constante, porque aqui eu só tenho uma integral, não tem problema, e aí ele vai resolver essa integral finalmente aqui, que é muito simples também. Qual que é a integral de z ao quadrado em relação a z? Z ao cubo sobre 3. Não é? 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Z ao cubo sobre 3
DZ, mais C, né? Só que aqui ele tem um intervalo de integração de 0 a 1. Então ele vai fazer, mantém os 5 meios, menos 5 meios, substitui o Z por 1, porque é de 0 a 1, sempre o de cima primeiro, vai ficar 1/3, menos, substitui o Z por 0, aqui, vai dar 0. Então, fazendo as continhas, você vai chegar no resultado de menos 5/6. Beleza? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Alguém não está entendendo nada? Então tá bom, vamos para frente. Pode falar, gente. Aqui é a hora mesmo da gente falar, se não está entendendo, tem que, porque senão vou tocar o barco. Vamos para a próxima. Ah, não, ainda tem ainda uma parte ainda no A, o B já foi feita, eu fiz não, né? Mostrei ele para vocês. E a letra C, ele pede: determine o volume da região W a partir do cálculo de uma integral tripla. Quando ele pede volume, igual, por exemplo, a gente fez esse cálculo agora. Ah, eu fechei, eu sou muito... Dei mole, hein? Quando a gente faz um cálculo, igual a gente acabou de fazer agora, de uma função qualquer, a gente tá fazendo a integral da função. Igual que ele deu menos 5/6. Esse menos 5/6, ele não vai ter unidade. Por quê? Porque ele é o resultado de uma integral que a gente não sabe o que é. Agora ele pede para que se faça um volume, através de integral tripla, de um volume da região W. Então, o que eu faço nesse caso? Eu uso, por fórmula também, a gente tem que a gente tem que o volume numa região que ele chamou de W ali vai ser igual à integral tripla. Eu já vou colocar assim. De f x, não. Fx isso não. De dv, que eu vou chamar de dv aqui agora. Então, se eu fizer só isso, de 1, aqui seria como se fosse 1 dv, né? Então, é só eu pegar e fazer uma integral tripla de acordo com os meus intervalos de integração, de acordo com a minha região que é dada no meu problema, que é justamente essa região aqui, ó. X de 0 a z, y de 1 a 2, z de 0 a 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Para achar o volume, eu vou fazer uma integral tripla. Uma dessas daqui, eu posso escolher uma dessas daqui, qualquer uma ordem. Eu vou pegar essa ordem de cima aqui, ó. E vai ser a integral da integral da integral. E vou usar essa aqui, ó, dx, dy, dz. Então, de 0 a 1, de 1 a 2, de 0 a z. Sempre erro, de 0 a z. Só que, como eu falei para vocês, essa função que foi me dada aqui em cima, aqui, ó, eu não sei que função é essa. A função aqui é uma função qualquer. Ele está pedindo volume sobre essa região. Então, eu não vou ter mais essa função aqui. Eu vou simplesmente integrar em função de x, y e z, sempre seguindo os intervalos. Se eu adotei o intervalo de 0 a z aqui, eu tenho que usar o dx aqui. Se eu usei o de 1 a 2 aqui, que é o intervalo de y, eu tenho que botar o dy aqui. E de 0 a 1, que eu usei o de z aqui, eu tenho que botar o dz aqui. Então, beleza. Daqui para frente é só resolver essa integral aí. 0 a 1, 0 a z. Deixa eu pegar uma que ele já está feita aqui, para eu passar para vocês o resultado. Pode ser assim, mas também
senhora, rapaz, tem hora que o Word me dá um... Mas nada me impede de fazer também de 0 a 1, de 0 a Z e de 1 a 2. Nada me interfere. Só que aí eu tenho que mudar essa ordem aqui. 1 a 2 é referente a qual variável? Z. Então, primeiro eu tenho que ter DZ. Espera aí, gente, que eu botei errado, né? De 1 a 2 é Y. Primeiro eu tenho que botar DY. De 0 a Z é o X. Então, depois eu tenho que fazer o X. E de 0 a 1 é o Z. Depois eu tenho que fazer o DZ. Resolvendo essa integral aqui, ou essa integral aqui, o resultado tem que ser exatamente o mesmo. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui e vou fazer o que eu quero que vocês entendam, que vocês entendam, assim, não tenham medo de executar, de fazer, é que essa integral aqui é muito fácil de fazer, gente. É a integral de 1 aqui, é uma constante. Por exemplo, essa primeira parte vai ficar o quê? Y. Você substitui por 2 menos 1. Vai dar um número. Aí você faz em relação a x. Vai ser simples, vai ser um número, vai ser integral de um número. É muito simples de fazer, não é difícil. O difícil, que aqui vocês também estão vendo, que também não é tão difícil, se tiver uma boa concentração, é determinar os intervalos de integração. E isso é o que erra ou não a questão. As integrais em si não são tão complicadas. Vou fechar aqui. Deixa eu fazer de novo aqui lá, que vai ficar bom. Beleza. Show. Então, ó, eu vou ter lá a minha integral, o meu espaço, minha variação lá, minha região, de 1 a 2 em Y, de 0 a Z em X, e de 0 a 1 em Z, e eu vou fazer a integral tripla disso aqui. Igual eu falei aquela hora. Primeira coisa, faço primeiramente essa parte aqui, ó. Então, qual é a integral de 1 dy? Y, concorda? Tá aqui. Y, variando de 1 a 2. Eu substituo 2, vai ficar 2 menos, substitui 1. 1. 2 menos 1, 1. Então, eu vou ter, na minha próxima etapa de integração, continua tendo 1 aqui, dx dz. Eu parto para essa parte da integral agora. Qual que é a integral de 1 em relação a x? X, variando de z a 0. Então, eu primeiro substituo por z, vai ficar z, e depois substituo o x por 0 e diminuo. x0 vai dar 0, z menos 0, z. Por último, faço essa parte da integral aqui. Qual é a integral de z em relação a z? Z ao quadrado sobre 2, porque z elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Z ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1. Z ao quadrado, quando vale 1, meio. Z ao quadrado, quando vale 0, 0. Meio menos 0, meio.
Então, aí eu tenho a resposta que vai ser meio ou 0,5 unidades de volume. Aqui eu tenho unidades de volume. Vocês podem ver que está U.V. Aqui eu tenho unidade de volume. Por quê? Porque eu estou fazendo a integral só da região. Aquela hora que a gente fez anteriormente, eu não tinha a unidade porque era um valor qualquer. Porque ele não me falou que função era aquela. Então, por isso que aquela hora a gente não tinha unidade. Beleza? Dá para tirar 10 aí? Nada. É treino, gente, é treino. Agora vocês estão vendo que o trem assim também não é um bicho de 1000 cabeças, não. É uma coisa assim, relativamente tranquila. Vou pegar uma água aqui. Falação danada. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer? Bem, como eu costumo dizer, quem cala consente. Vamos para o próximo. Vou deixar isso aqui. É aula no Word, é aula no Photoshop, é aula no Paint. É doideira, hein? Doido para voltar essas aulas logo, gente. Número 3. Por isso que você ganha bem, Paulo. Dá aula em 3, 4 plataformas diferentes. Dá para você ver, rapaz. Photoshop, Paintbrush. Ai. Word agora. Tem que dar o jeito, né? Senão é difícil. E, Paulo, tem previsão de quando vai voltar? A gente depende do decreto municipal, cara. Que depende do decreto estadual, né? Depende do Casagrande. Mas eu acredito, como o Cachoeiro passou para risco baixo, eu acredito que vai voltar dentro em breve. Tomara, vamos rezar. Não sou muito de rezar, não, mas... Vamos para a próxima. Número 3. Então, o que a gente viu até agora? Equação geral do plano. Eu faço P0P, o vetor P0P, vezes do plano tangente, na verdade, né? P0P vezes o vetor gradiente. A gente acabou de ver um exemplo de integral tripla. Tanto uma integral tripla com seus espaços de integração, quanto um volume calculado através de integral tripla. E agora eu acho que é volume também, deixa eu ver. Volume também. Beleza. Então eu tenho aqui. Considere o sólido limitado pelo paraboloide elíptico dado pela equação x² mais 2y mais z igual a 16. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa capa, essa tampa aqui de cima dele aqui, ó, o que rege esse plano aqui é justamente essa equação aqui. Então, é isso que quer dizer. Ao invés, se eu tivesse um quadrado aqui, igual aqui embaixo, nem é quadrado, né? Ah, não, é assim. Se eu tivesse um quadrado aqui em cima, seria limitado pelo quadrado também, ia ser simples de calcular o volume, né? Até por integral ia ser mais simples, porque os espaços os intervalos de integração são mais fáceis de você conseguir ver. Mas aqui não. Aqui eu tenho uma paraboloide elíptica por cima aqui, que vai justamente limitar e vai dar forma a esse sólido aqui. Então, tá bom. Então, eu tenho. Primeira coisa que eu tenho que saber. Ele me dá a equação. Vou anotar aqui. x² mais 2y² mais z igual a 16. Beleza, eu tenho que essa é a paraboloide elíptico. E me fala que os planos embaixo é 2 e 2. X. Então, o que ele quer dizer aqui? Trocando miúdos. O meu x vai variar. O x está aqui, tá vendo? O meu x vai variar de 0 a 2. O meu y vai variar. O meu y está aqui, ó. Só que eu vou olhar ele aqui, porque eu coloquei o 0, 0 aqui. O meu y vai variar de 0 a 2 também.
E o meu Z vai variar de 0 até essa capa aqui, ó. Então, se eu sei qual é a equação dessa capa aqui, eu sei qual é a minha variação de Z. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, colocar essa capa aqui em função de Z. Então, deixa eu ver se falta alguma coisa. X igual a 2, y a 2. Então, já vou escrever aqui. Os meus espaços. O X vai variar de 0 a 2. O Y vai variar de 0 a 2. E o Z, eu ainda não sei quanto que ele vai variar. Na verdade, eu sei, né? Ele vai variar também de 0, que ele começa lá na origem também. Deixa eu voltar para a figura aqui para mostrar para vocês. O Z vai variar de 0. O Z está aqui, ó. Eu tenho esse plano aqui, X, ó. Essa linha aqui, X. Essa aqui, Y, essa direção aqui, Y. E essa aqui, Z. E o meu Z, então, vai variar de 0, porque ele também parte daqui, do chão aqui, até essa capa aqui, esse teto. E aí é como se isso aqui fosse fechado e ele quer saber qual é o volume que eu tenho ali dentro. Então, o meu Z vai variar de 0 até a capa. Importante saber isso, botar isso na cabeça. Então, só que aqui eu vou precisar mudar essa função aqui de cima para conseguir fazer o espaço de variação em relação a Z. Se eu quero fazer em relação a Z, o que eu faço? Isolo Z. Então, eu vou ter 16 menos 2y² menos 2x. Ih, rapaz, acho... não, é 2x aqui, x ao quadrado. Isso. 16 menos 2y² menos 2x, menos x ao quadrado. Beleza, tenho agora a função de Z. Então, na verdade, qual é o meu espaço de qual é o meu intervalo de variação em Z? É 0, igual vocês que começam lá em 0, e aqui vai terminar em 16 menos 2y² menos x². Esse vai ser o espaço o intervalo de integração de Z. Feito isso, eu vou voltar com aquela mesma ideia que eu tinha lá atrás, de que para eu achar um volume, é só eu fazer integral tripla com suas áreas de integração de dx, dy, dz, sem função nenhuma dentro. Então, na verdade, a minha resposta, para eu chegar na minha resposta, o que eu vou precisar aqui? Eu sei que o meu volume vai ser igual da área W, eu não sei se deixa eu ver se ele colocou aqui. Não colocou não, mas da região W, eu vou deixar W porque estava lá no outro. Vai ser igual a integral tripla de dx, dy, dz. Só que aqui poderia ser assim, não tem problema. Só que aqui eu tenho um problema. Ó. A minha variável z, o espaço de integração dela varia de acordo com o y e com x. Então, isso vai me limitar totalmente na resolução do problema. Por quê? Porque eu vou primeiro, nesse caso, como o intervalo de integração em relação a z varia em função de x e y, eu vou ter que primeiro fazer a integração em relação a z. Então, eu não posso fazer dx, dy, dz. Eu tenho que fazer dz, dy, dx ou dz, dx, dy. Não interessa qual que você vai usar. Eita. Então, na verdade, aqui, ó, o meu volume da região W vai ser igual. Vamos montar a nossa integral. Integral definida. Integral definida. Integral definida. dz, dx, dy, que eu já escolhi aqui em cima. Agora é só respeitar os espaços de integração. Se esse dz está aqui pertinho desse aqui, o primeiro é o espaço de integração a z, que varia de 0 até 16 menos 2y² menos x². Beleza, dz. Próximo que eu escolhi, dx. Então aqui tem que ser, nesse caso vai ser igual. Mas você tem que lembrar sempre, se eu tenho o dx no meio aqui, o dx tem que ficar no meio aqui, que é de 0 a 2. Está aqui. E depois dy, que também é de 0 a 2. Que está aqui.
Pronto, montei a minha integral dos meus volumes. Só resolver essa integral aí agora, que é uma integral bem tranquila de ser resolvido também. Parece ser, meu Deus, um bicho de sete cabeças, mas não, é tranquilo. Só tem que ter muita atenção para saber o que você vai substituir, onde você vai substituir, esse tipo de coisa, né? Luiz, é desse exercício? Agora que eu estou vendo sua mensagem, Luiz, é desse exercício ou do anterior? Mas eu acho que é a questão do volume, não é? Você falou, por que tirou a função nesse caso? Então, só para explicar aqui para o Luiz. Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui, na verdade. Aqui eu vou chamar de DV, porque eu não sei qual é a minha integração aqui. Eu sei que eu vou integrar 3 coisas. Se eu estou falando em volume, isso é importante vocês terem essa perspicácia aí. Se eu estou falando em volume, eu estou falando em 3 dimensões. Então, eu vou ter x, y e z. Eu coloquei dv aqui porque eu não determinei qual é o meu espaço de integração aqui. Eu sei que é na região W, que é a região que compreende x maior que 0, maior ou igual a 0, menor ou igual a 2, y maior ou igual a 0, menor ou igual a 2, z maior ou igual a 0, menor ou igual a 16, menos 2y², menos x². Isso é a fórmula para você calcular o volume. Se eu quisesse achar uma área, por exemplo, quando eu falo em área, eu falo em 2 dimensões, x, y. Então, se eu quiser calcular uma área, eu faço uma integral dupla de dA, que é dx, dy ou dy, dz. Nesse caso, eu encontro a área. Entendeu? Por isso que lá naquela hora, a gente fez uma integral que tinha... Deixa eu até colocar aqui na tela de novo a resolução aqui. Aqui, ó. Ó, vocês podem ver aqui. Na letra B daquele exercício, esse exercício aqui é os exercícios 2 que a gente fez agora há pouco. Ele me deu uma função, mas ele não me falou que função é essa. Ele só pediu para fazer a integral tripla dessa função nesse intervalo de tempo aqui. Nesse intervalo de tempo, não. Nesse intervalo de espaço aqui. Intervalo de integração aqui. Então, por isso que aqui, ó, na letra B, a gente deixou 4x menos 3yz. E calculou dx, y, z. Chegamos a um resultado, um número. Mas esse número aqui, ele é simplesmente a resposta da integral tripla dessa integral tripla aqui, ó. Por isso que não tem unidade de volume, não tem unidade de área, não tem quilo, não tem nada aqui, ó. Esse é menos 5/6. Ele é somente o resultado dessa integral tripla aqui. Mesmo porque, se eu fosse volume, não poderia ter um volume negativo. Quando eu vou calcular volume dessa mesma região, quando eu falo, olha, você calcule o volume dessa região aqui. Isso é uma região que existe no espaço. Ele está querendo só daquela região. Eu vou ignorar essa função aqui de cima, porque essa função de cima não me diz nada. É só um cálculo de uma integral tripla. Então eu ignoro ela e volto para aquela fórmula que eu falei para vocês, que o volume é a integral tripla de dy, dx, dz, nesse caso, ou a integral tripla de dv, sem colocar o espaço de integração. Por isso que sumiu essa função que estava aqui, ó, ela sumiu aqui, porque a fórmula do volume é essa, e não isso aqui. Entendido? Consegui te responder? Show. Ô, professor, volta na tela lá só para me ver a B de novo, tirar uma foto aqui que eu não tirei. Depois você vai estar disponível, cara. Eu mando isso para vocês, se for o caso. Aí, tirei. Mas se você mandar é uma boa. Não, tá de boa. Acho que eu não posso mandar não, mas eu mando para vocês dar uma olhada. Só tem que tentar resolver. Porque senão não adianta nada. Pô. Então tá beleza. Então, por isso que aqui não tem nada aqui na frente, ó. Porque a fórmula, isso vem de uma fórmula, é essa aqui. O Werneck até perguntou um negócio de outro dia lá no grupo lá, que era justamente, mas eu acho que era a área, não era, Werneck? Ele estava calculando uma área. Falou, por que tem que ser assim? Não, porque é uma fórmula, né? Isso aqui, gente, vem de alguma explicação, que eu não vou saber dar para vocês. Então, é melhor vocês entenderem o que é a fórmula e desembolar a partir dela. E aí não é difícil de entender, só fazer essa analogia. Se eu quero um volume, eu preciso de ter
3 dimensões, porque eu não consigo fazer o volume de um plano. Como é que eu vou fazer o volume de um plano? Eu consigo fazer a área de um plano. Então, volume 3 dimensões. Se eu tenho 3 dimensões, eu tenho que fazer uma integral tripla. Se eu quero saber a área, são 2 dimensões. Eu tenho que fazer uma integral dupla. Basicamente isso é uma forma de vocês marcarem na cabeça. Quanto que você vai fazer tripla, quanto vai ser dupla. Beleza. Então, aí eu faço justamente esse volume nesse espaço de integração aqui. Esse aqui é o espaço de integração de Z, esse aqui é o de X, esse aqui é o de Y. Isso aqui vai dar uma resposta igual a 48 unidades de volume. Vocês querem que eu vá para lá e mostre como chegou nesse 48? Ou tá bom aqui, depois vocês fazem essas integrais em casa? Aí com vocês estudando. A gente faz em casa. Então tá, vamos para o 4. Também Então, acho que vai ser o último que vai dar tempo de ver hoje. A gente vai ter que marcar mais aula aí durante a semana, galera. Beleza. Então tá, o 3 morreu, acho que era só isso mesmo, deixa eu só confirmar. Isso. Agora vamos para a questão número 4. A questão número 4 me fala, considere um sólido C em formato de cubo definido por... Já me deu o espaço de integração, olha que maravilha. Quando você tem o espaço de integração, você nem precisa do desenho. Aqui vai precisar para você ver quais são os... Acho que nem vai precisar, na verdade. Você já tem 0. Beleza, ele já me deu o espaço de integração. Isso é muito bom. Então, eu vou copiar para cá. Espera só um instantinho. O meu, em relação a x, é 0 menor ou igual a x, é menor ou igual a 1. Opa. O outro, o y, também é de 0 a 1. E o z também é de 0 a 1. E cuja representação gráfica é dada a seguir. Me deu a representação gráfica. Sabendo que a função densidade que caracteriza o sólido C é dada por essa letrinha chamada de ρ, ρxy, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, determine a coordenada x barra do centro de massa do sólido. Beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse sólido aqui, ele não tem densidade constante. Ele é como se fosse um sólido feito de materiais diferentes. Não é como se fosse um cubo de madeira. Talvez até de madeira, que ele não tem isotropia, né? Mas, por exemplo, não é igual como se fosse um cubo de aço. O cubo de aço, basicamente a densidade é igual dentro dele como um todo. É como se fosse um cubo de pedra, que cada parte da pedra vai ter uma densidade diferente, porque é um material natural, a formação é aquele ali. Então, é isso que ele está falando. Que a densidade desse sólido aqui, ela é dada pela função x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Então, eu já vou pegar aqui e já vou passar isso para lá. Ele me deu o intervalo de integração. Agora eu tenho que achar essa letra aqui. Aqui, acho que é essa aqui. Rho, x, y, z vai ser igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, a primeira coisa que bateu o olho e entendeu é, se eu tenho uma função dada para a densidade desse cubo aqui não é uniforme, ela vai variar.
Então, dependendo do meu x, ela vai ser um, dependendo do meu z, ela vai ser outro, dependendo do meu y, ela vai ser outro, dependendo do meu z, vai ser outro. Uma coisa importante pra caramba também aqui, gente, para entender, é sempre olhar. Ele colocou aqui, ó, mas aqui a gente troca a ideia, o plano do plano cartesiano. O plano cartesiano a gente sempre pega y para cima, x na y vertical, x na horizontal. Aqui não. A gente coloca sempre o z na vertical, o x aqui, ó, e o y aqui. Isso é importante ver também na hora de, às vezes, se precisasse ver algum espaço de interação. E aí ele deu até aqui, ó, o intervalo de a região. Mas se ele não tivesse dado a região, a gente conseguiria vê-la por aqui, ó. Meu 0, 0 está aqui. Eu vou considerar o 0, 0 aqui. 0, 0, 0, né? Que é 3 zeros em x, em y e em z. Então, em x, que é aqui, eu vou ter de 0. Se é de 0 a 1 é aqui. Se eu começo o 0, vai ser de 0 a 1. O x, o y, a mesma coisa. Se eu considerei aqui como 0, de 0 a 1, seria esse espaço. E o z também, se eu considero 0 aqui, de 0 a 1. Por isso que esse intervalo aqui foi exatamente esse que eu acabei de falar. X de 0 a 1, y de 0 a 1, z de 0 a 1. Isso vai facilitar muito na hora de montar a nossa integral tripla. Por quê? Porque não vai interessar, como os espaços de integração são iguais, não vai interessar se eu faço dx, dy, dz ou dz, dx, dy. Por quê? Porque os espaços são iguais. Mas sempre fiquem atentos, porque quase sempre não vai ser assim. Então, tá, beleza. Primeira coisa que eu preciso fazer, fechar e abrir o Word. Não, não é o Notepad, não. Fechar aqui. Primeira coisa que eu preciso ter em mente ele me pediu a coordenada de centro de massa. Mas como que eu acho a coordenada de centro de massa? O que é isso? O centro de massa é justamente, também chamado de centro de gravidade. Ele, como a gente está trabalhando num espaço, num tridimensional, deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui no WhatsApp. Não, beleza. Como eu estou trabalhando tridimensional, o meu centro de massa ele vai ter 3 coordenadas. Uma coordenada x, uma coordenada y, uma coordenada z. Eu vou escrever aqui então, centro de massa, ele vai ter uma coordenada x, uma coordenada y e uma coordenada z. Como costume, né? Não é costume que eu queria dizer, não. A notação dele das coordenadas do centro de massa. É x barra, y barra e z barra. Deixa eu ver se eu vou achar isso aqui. Aqui, ó. X barra, y barra, e z barra. Então, as minhas coordenadas do meu centro de massa são essas daqui. Como é que eu calculo? Eu vou precisar da minha massa, da massa total desse sólido, e eu vou precisar dos momentos em relação a YZ, em relação a XY e em relação a XZ, para eu achar cada um. Então, só para colocar a fórmula aqui, para vocês já ir se habituando a isso. Ele só pediu a coordenada X, mas eu vou colocar todas as fórmulas aqui, ó. Ó, o meu X barra vai ser igual. Deixa eu ir para os meus alfarrábios aqui. Vai ser igual a M YZ, o momento em relação a Y e Z, dividido pela massa. Essa é a fórmula do meu X barra. Meu Y barra vai ser igual. É só você ver aqui, ó. Se eu estou calculando X, vai ser o momento de YX. Se eu estou calculando Y, vai ser o momento Z. Falei errado aqui, né? XZ. E para eu calcular para eu calcular a coordenada Z do meu centro de massa, eu vou fazer o momento de XY
sobre a massa. Então, M maiúsculo momento, M minúsculo massa. Tá legal. Só que ele me pede só esse aqui, ó. Então, eu vou calcular só esse. Vou até apagar esses dois aqui. Isso aqui é só para vocês saberem. Se o cara tivesse... Se a pergunta fosse, calcule o centro de massa do sólido, você teria que calcular primeiro a massa, depois MYZ, depois MXZ, depois MXY, e a partir daí achar X barra, Y barra e Z barra. Nada mais é do que o centro de massa, nada mais é do que um ponto no espaço. Um ponto, como é que eu determino um ponto no espaço? Com coordenadas em X, Y e Z. Por isso que a gente fez isso aqui. Vou apagar esse aqui e vamos partir para esse aqui. Eu vou precisar da massa e vou precisar do momento. Vou começar com a massa. Lembra que para todos aqui, para achar todas as coordenadas, eu não precisaria da massa? Então, a primeira coisa que eu calculo vai ser a massa. Então, por fórmula, a gente tem que a nossa massa é igual a integral tripla, da integral de... Cadê o bicho? Da função densidade XYZ. E aí, aqui, dx, dy, dz, vai ser de acordo com o que vocês vão colocar aqui. Como é tudo igual, eu vou fazer dx, dy, dz. Aqui, vou voltar a falar para ser chato, para vocês lembrarem de mim falando na cabeça de vocês. O primeiro aqui, ó, vai ser referente sempre ao que vem primeiro aqui, sempre ao primeiro D. Então, o meu intervalo em função de x é qual? 0 a 1. Então, é o que eu vou ter integral de 0 a 1. O segundo é relacionado a esse segundo aqui. Então, o dy vai ser no espaço de integração em y, que também é 0 a 1. E o z é o último. É essa chave, sei lá como é que é o nome desse trem aqui. Essa integral aqui. Que, no nosso caso, também vai ser de 0 a 1. Mas, assim, melhor dos mundos, né? Beleza. Então, eu pego aqui, eu tenho qual é essa função ρ aqui que ele me deu. O que eu vou fazer? A minha massa vai ser igual a esses intervalos de integração, só que aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Opa, z ao quadrado. Dx, dy, dz. É só resolver essa integral aqui que a gente vai achar quanto que vale a massa. Lembrando, não é uma integral difícil de resolver. Qual é a integral disso tudo aqui em relação a x? Integral de x ao quadrado em relação a x. X ao cubo sobre 3. Integral de y ao quadrado em relação a x. 0, que é a integral de uma constante. Integral de z ao quadrado em relação a x. 0. Então, aqui eu vou ter integral de x ao quadrado, vai ser x ao cubo sobre 3, variando de 0 a 1. Olha como é que é fácil de fazer, porque é 0 a 1. Quando você substitui por 0, vai dar 0. Então, vai ser 1/3. Esse resultado aqui. 1 ao quadrado, 1 ao cubo sobre 3. Vocês querem que faz essas integrais? Ou vocês acham que... Como é que é? Eu posso botar só o resultado aqui. Vou botar só o resultado que vai para tarde. Fazendo isso tudo aqui, a gente vai achar que a nossa massa é 1 unidade de massa. Pode ser quilograma, pode ser grama, 1 unidade de massa. Beleza. Para a nossa formulazinha aqui, ó, a gente já tem um M. Beleza, um M minúsculo, que é a nossa massa. Vamos partir agora para o nosso M maiúsculo, que é o momento, que também é o que foi discutido hoje lá no grupo lá, que o Werneck perguntou lá, mas era em relação, acho que era a área, né? Era em uma figura bidimensional, só tinha x e y. Mas agora essa fórmula aqui, ó. Eu tenho que o momento... Opa, deixa eu colocar aqui. O momento
YZ vai ser igual. Deixa eu só... Acho que eu vi alguma coisa errada aqui, peraí. Não. Integral tripla de novo. Integral. E aí é fórmula também de, como eu estou calculando o momento YZ, aqui vai ser X, que multiplica a função ρ e aí os Ds aqui de acordo com o que você coloca o intervalo de integração. Como no nosso caso aqui são iguais, eu vou continuar com o mesmo que eu usei ali na massa, dx, dy, dz. Dx, dy, dy, dz. Então, o meu momento vai ser dado por essa formuleta aqui. É só eu pegar ela. E onde está o ρ aqui, esse trem aqui, que aqui é uma função geral, eu coloco a função que eu sei qual que é. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Dx, dy, dz. Pronto. Se eu resolvendo essa integral aqui, eu vou conseguir descobrir, eu vou chegar num valor, porque é uma integral definida, vai dar um valor, e aí eu vou pegar esse valor aqui, dividir por esse valor aqui, e vou ter o x barra, ou seja, a coordenada x do meu centro de massa. Fazendo essa aqui, parece ser um pouquinho mais chata, né? Mas nem é tão também não. Ó, eu multiplico ali, ó, posso multiplicar ali antes de resolver, então vou ter x ao cubo mais xy ao quadrado mais xz ao quadrado dx, dy, dz. Resolvendo isso tudo aqui, eu vou chegar na resposta de 7 meios. O momento YZ. Aí é só eu voltar para essa fórmula aqui. O meu x barra. 7 sobre 2 dividido por 1, que é igual a 7 sobre 2. A resposta é justamente essa aqui. Beleza, galera? Alguma dúvida, gente? Deu para entender mais ou menos aí? O que é interessante é sempre saber o que é fórmula e o que é desenvolvimento. Isso aqui é fórmula. Na verdade, isso aqui está até um desenvolvimento aqui, porque eu tenho aqui, né? Mas a fórmula de achar a massa é integral tripla da função ρ em função de dx, dy, dz. O meu momento y é igual a integral tripla de x vezes a função ρ, dx, dy, dz. A integral, por exemplo, o momento de yx vai ser yx vai ser z vezes ρ xyz. E o momento de xz vai ser y vezes ρ xyz. Então são fórmulas. Isso aí vai se habituando, e a partir do momento que vocês forem fazendo cada vez mais exercícios, vai se tornando uma coisa simples. Uma coisa simples não, uma coisa metódica, um método. Vocês vão ter método, vocês vão fazer um roteiro de cálculo para fazer esse tipo de coisa. Gente, alguma dúvida? A gente tem mais... Já foram 4, né? A gente tem mais 2, 3 para resolver.
Só que agora já ficou tarde, já eu não consigo ficar mais tempo com vocês. Vamos ver se a gente marca. Essa semana é complicado, né? Vamos conversando no WhatsApp, a gente marca aí para, sei lá, para sexta-feira, talvez, para terminar de fazer esses 5, 6 e 7. Que aí já são os 5 principalmente, já envolve coordenada polar, que é uma coisa que vocês não tiverem na cabeça, vai dar um pouco mais de dificuldade de entendimento. Mas é o que vocês vão ter que estudar mesmo. Alguma dúvida, gente? Alguma colocação? Alguém tem alguma coisa para falar aí? Quem cala consente. Pessoal, é o seguinte, essa aula, o Lucas perguntou, mas aí eu já vou responder para todo mundo. Eu vou disponibilizar ela sim. Eu só não consigo disponibilizar ela agora, porque o Microsoft Teams ele demora um pouquinho para gerar o link. Mas amanhã essa aula já vai estar no YouTube, tá bom? Então, qualquer coisa a gente pode... Amanhã, vamos ver se a gente pode fazer essa aula amanhã. Amanhã eu tenho uma aula de 7 a 8h30 com o pessoal do primeiro e segundo período, mas depois a gente pega e resolve esses outros exercícios de 8h30 às 10. O que vocês acham? Vamos fazer isso. Acho que fica legal. Menassa, acho que eu acabei de responder essa pergunta, né? Ela vai ficar gravada sim. Eu vou disponibilizar daqui a pouquinho no YouTube. Daqui a pouquinho não, provavelmente só amanhã, mas vai rápido. Beleza, galera? Vamos fazer isso então. Vamos deixar marcado para amanhã, então, de 8h30 para frente, aí, até umas 10 horas. Aí a gente faz mais os 5, 6 e o 7. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma colocação, se tiver alguém não conseguiu achar a resposta ou qualquer outra coisa, entre em contato. Eu aconselho a jogar no grupo, porque tem saído excelentes discussões no grupo sobre isso. Então, a partir de agora, vocês estão um pouco mais engrenados na situação. Vocês estão entendendo mais o que está acontecendo. Então, às vezes, rola lá para cima, dá uma olhada na pergunta que o Werneck fez, dá uma olhada na minha resposta, tem mais para cima algumas coisas, a gente sempre está discutindo alguma coisa no grupo, é sempre bom se manter bem informado. Tá legal? Galera, valeu, boa noite, e amanhã a gente se encontra novamente, então. Beleza, Valeu, então, Paulo. boa noite. Beleza, boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu, boa noite.